Fomos! A Stock Car, de fato, começou em 75, quando eu comprei um Opala e montamos uma equipe. Quem é o Washington Bezerra? Um velho que vai fazer 82 anos, cheira a gasolina desde 14 anos de idade. Em 79, nós nos reunimos e fizemos uma corrida de Opala. Não chamava Stock Car, era Opala. Assim começou a Stock Car. A Stock Car, eu tô nela desde que ela começou, era muito amador. O piloto comprava um carro, muitas vezes guardava na própria garagem, pegava um mecânico e levava para a pista. E então as preparações eram muito simples. Qualquer bom mecânico fazia um Stock Car. Era uma coisa absurdamente maravilhosa. O Opala é um ícone da indústria automobilística, né? A maioria das pessoas que a gente conversa, encontra, em algum momento da vida tiveram um Opala. Carro de corrida era tipo Fórmula. E de repente eu vi um Opala, né? E eu achei estranho, mas depois foi que eu entendi o que é corrida de carro de turismo. Ele começou a ser usado nas competições pelo motor forte que ele tinha, os 6 cilindros, 400. Era uma categoria boa e barata. Você não podia fazer muita coisa, o motor era praticamente original. Suspensão, etc. Você só podia mudar mola, amortecedor. Ele era um carro que era fácil de acertar porque você não tinha muito o que fazer. Tirando o motor que a gente aumentava a potência, o resto ele era muito parecido com o Stock Car de rua mesmo. Só tirava amortecedor, mola e o motor que era um pouco mais forte. A gente tirava 350, 360 cavalos desses motores, né? No circuito antigo de Interlagos, no retão oposto lá, a gente chegava em torno de 250 km por hora. Naquela época era uma competição entre a gente, donos de equipe, preparadores e chefe de equipe. Não tinha engenheiro, essas coisas, não existia, entendeu? Não. Eram nós com os mecânicos. E tinha mecânico que era melhor que engenheiro. Desde quando eu cheguei no kart, tá, a minha vida era trabalhar com carro, trabalhar com graxa, sentir o cheiro da gasolina, do óleo, né? Então, era o que eu queria para a minha vida. Você quer estar ali no meio, mexendo, quer estar na corrida. Então, a adrenalina, ela chegou, pegou você como se fosse um vírus. Te atacou ali, sabe? Você não consegue largar mais. É um vício, com certeza. Velocidade é um vício. É pior do que ser viciado em cocaína. Vai por mim. A gasolina entra no teu sangue e fica. Eu escuto um barulho de corrida, eu vou ver. É a coisa mais linda que tem de barulho. Só o barulho já é de arrepiar, entendeu? Quando eu voltei para o Brasil, eu estava financeiramente quebrado e psicologicamente arrasado, porque eu percebi que o meu sonho, ser piloto internacional, estava se encerrando ali. Aí eu tenho um grande amigo meu, já falecido, que era o Paulo Renato. Flingo, a gente na Motos vai fazer uma categoria de Opalas e querem que você corra lá. Naquela época ainda era pneu radial.
o carro vinha escorregando, quer dizer, puta, maravilha pilotar aquilo lá. É uma honra, né, poder pilotar um carro com uma história tão grande. Realmente você volta àquela essência de como que é um piloto raiz, né, como o pessoal diz. É um carro que o piloto tem que ter muita sensibilidade, tanto para não estragar o carro, né? Porque você vê que se você reduzir no tempo errado, o câmbio já dá uma sentida, ou se você força muito o freio tende já a baixar, então você tem que ser rápido e ao mesmo tempo sem judiar do carro. É uma coisa que não era fácil na época, não. Essa garotada, eles não imaginam o que era lá atrás, porque pra você ter ideia, no ano de 79, acho que 80 também, nós corríamos com Opala com freio a tambor na traseira. Mais um pouquinho, no final da corrida, a alavanca de freio montava aqui em cima, não tinha mais o que puxar e o carro não tinha mais freio. Você tinha que vir bombando o pedal do freio com o pé esquerdo para levantar o pedal, para chegar na curva, frear o carro. Realmente, você se sentia muito mais exposto ali, eu sentado no banco, vendo toda aquela parte com 2 tubos de Santo Antônio passando em cada lado e, querendo ou não, já tinha potência na época, né? Depois de X anos começou a liberar amortecedores importados, então o carro foi evoluindo, entendeu? O Washington ia buscar muita coisa lá fora mesmo, os amortecedores bios, ele trazia muita coisa de lá. Fui para a Europa para comprar os amortecedores, o Edgar Melo Filho, no aeroporto. Pelo amor de Deus, me traz uns cones bons, porque o resto é tudo umas porcaria. E eu tinha uma carta da GM me apresentando no dealer team da Opel. E eu fui no dealer team e falei, porra, o que vocês estão usando de amortecedor aqui? Que eu não vi o amortecedor, a cor. Ele falou, nada, amortecedor aqui é Bilstein. Quando ele falou Bilstein, eu nem entendi. Ninguém mais usa outro amortecedor aqui na Europa a não ser o Bilstein, porque ele é a gás. O que eu fiz? Eu peguei e trouxe para todo mundo. Até que quando chegou em 86, uma roubalheira lá dentro da GM, lá no departamento de promoção e marketing, a GM caiu fora. Ninguém sabia a continuidade da categoria, né? Como ia sustentar. Tinha uma associação chamava Associação de Pilotos e Patrocinadores, que passou a administrar a categoria. O presidente era o Afonso Jafone e depois o Washington Bezerra. Então, meu irmão e o Washington Bezerra, eles encararam o negócio e tocaram em frente. E assim começou a verdadeira Stock Car. Vai acontecer a largada em Bahia, bandeira verde. A primeira coisa que fizeram foi descaracterizar o carro, né? Para não parecer com nenhum GM, mas não dá publicidade de graça. Aí fizeram um monstro, né? É um Frankenstein, né? Um carro de 17 metros de comprimento. Parecia o carro do Batman mesmo. Resolveram descaracterizar a forma do Opala, mas é ele que estava ali embaixo. Então foi feito primeiro uma carenagem hidroplast, carinhosamente chamada ou apelidada de Batomushi, porque ela era grandona, gigante e tal, meio desajeitada. Foi um peso extra que pôs no carro, né? E dentro disso tudo foram tentando fazer um pouquinho mais o aerofólio traseiro, um spoilerzinho dianteiro, para ganhar um pouco mais de downforce. Então, isso melhorou muito a aerodinâmica dele, ficou bem mais rápido o carro, mas também foi melhorando os freios. O carro parava mais, já começava a ter mais segurança. O Washington criou esse carro com distribuição de peso diferente e, como é em toda a categoria do automobilismo, né, aquilo inspira o outro a fazer melhor, né? Logo depois eu mudei de novo para um carro parecido com o NASCAR. Aí a categoria ficou bonita e estava todo mundo recomeçando, né? Carroceria diferente, alguns componentes, o motor, né? Que o Meyer era bom, muito bom em preparar motor, né? O Paulo pesava mais de 100 quilos e o banco do piloto era totalmente lateral. Quando ele sentava, o carro ficava extremamente desequilibrado. A gente colocou o banco do carro no meio. E só que o Opala tem um túnel ali onde passa o cardan, né? Tá, mas como é que o cara vai pilotar com o banco no meio? Eu já vi que a distribuição melhorou absurdo.
Pô, mas uma perna para a esquerda, uma perna para a direita e o túnel no meio. E eu perguntei para o Paulo, Paulo, se eu fizer isso, você guia? Fala, guia, pode fazer que eu guio. Você trocava a marcha aqui, acelerava aqui e embreagem aqui desse lado e o freio. O freio do carro, do Stock Car, baixava, né? Então, no meio da reta, você dava uma encostada para subir o pedal para você poder frear. Então, porra, ficava... Como vou fazer? Daí é o engenheiro meio. E aí eu tinha um cabo de acelerador que na reta ele segurava o acelerador no fundo com esse cabinho, com a mão, para ele poder levantar o freio, porque o freio abaixava na reta. E ele poder chegar lá e sentir que o freio estava na mão. E ele conseguia fazer isso. Só que o troço ficou tão bom que conseguia ir acelerando até o fim. Então não tinha nem aquele tempo de tirar o pé do acelerador e pôr no freio. Era tchum-tchum. Eu já estava acelerado. Era muito eficiente. Tão eficiente era que, no fim do ano, proibiram. Depois veio outros pilotos, né? Um deles até o Wilson Fittipaldi, um nome importante, né? E ele estava fora. A vinda do Wilson agregou muito em termos de mídia, de divulgação. Eu conheci o Wilson, nós tínhamos 15 anos de idade. Trabalhar com o Wilson era ótimo. O Wilson foi meu amigão. Quando ele morreu, parte da minha coisa de automóvel foi junto com ele. Entendeu? A gente era muito amigo. Primeira memória com carros, eu acho que foi na época que a gente morava na Europa, especificamente na Suíça, e eu ganhei um carrinho de plástico que não tinha motor, não tinha nada, acho que era até um carrinho de pedal. Nem lembro se foi do meu pai ou do meu tio, porque a gente morava todo mundo junto. Eu acho que por causa da correria lá da equipe de Fórmula 1. Meu pai sempre foi muito ligado na mecânica do carro, ele sempre foi muito ligado nos carros em si. E isso foi algo que me marcou demais como criança, porque eu acho que fazia parte do meu dia a dia. Eu não conhecia outra história, eu não conhecia, de repente meu pai vai ser um advogado, ou é algum advogado, de repente meu pai tem uma tecelagem. Para mim não tinha isso, para mim era carro de corrida sempre. Era carro de corrida sempre. Os grandes ídolos eram o Wilson, o Tigrão, pai do Christian, e o Emerson. O Emerson corria com 77 e o Wilson com 7. Aí quando eu comecei a correr de carro, que eu tive a oportunidade de escolher o número, falei, vou pegar o 7 para relembrar os Fittipaldi, meus grandes ídolos. Só que eu botei um na frente, para não ficar exatamente igual, entendeu? Quando o Wilson falou que ele ia parar de correr no final de 94, nós fizemos um trabalho grande no sentido de não deixar a categoria morrer. Foram 2 ou 3 anos difíceis. Quem assumiu a presidência da associação foi o Carlos Coll. Quando todo mundo está perto do precipício, todo mundo se une. Todos precisavam da mesma coisa e trabalharam em prol de um bem comum. E o Carlos Coll entrou no assunto, conseguiu pegar um pouco de verba da GM. Quando a GM voltou, ela queria trocar o Opala, porque não fabricavam mais, e aí entrou o Ômega. O carro que eu corri. Caramba! Que legal, meu Deus do céu, viu? Isso aqui comparado com os carros de hoje em dia, que evolução. Falta um detalhe aqui. Quero dar uma volta nisso aqui depois. Muito legal, bacana. Era melhor. Era um carro que
ele tinha um freio melhor, aerodinâmica melhor, mecanicamente era mais forte. Foi uma mudança radical, né? Porque a gente ficou praticamente assim, 20 anos com o Opala e você sai do Opala para entrar num Ômega, que era o carro novo. Esse carro foi montado dentro do departamento de estilo da GM. Mas o diferencial era o mesmo, o motor era o mesmo, uma série de coisas era a mesma. Toda a suspensão do Opala nós pusemos no Ômega. Os amortecedores, as bolas, tudo nós pusemos no Ômega. E ficou melhor, porque o Ômega, a traseira era independente, né? Não era um eixo rígido. O Ômega eu senti, realmente, ele tem uma estabilidade melhor, mas ao mesmo tempo tem um pneu maior também, né? Até que na época eu andava com os pneus slicks. Não só evoluiu em termos de carroceria, conceito de carro mais moderno, do Opala para o Ômega, mas muitas coisas ali na preparação evoluíram também. O Ômega, quando começou, ele era mais lento que os Opalas. A corrida de estreia foi em Goiânia e ninguém tinha o carro acertado para andar da maneira 100% ideal. Porque o carro pulava, chacoalhava, não tinha amortecedor certo, com aqueles carros totalmente indomáveis. Aí, no decorrer do tempo, a gente foi acertando mola, amortecedor, acertando o conjunto inteiro. Esse carro foi ser campeão porque eu estava numa equipe muito, muito boa, que era a Action Power, do Paulo de Tarso, e o preparador era o Meinha, que até hoje é o bicho-papão da categoria, né? E a melhor equipe é Eurofarma Meinha! O Ingo teve uma passagem vitoriosa, é o maior vitorioso, né, da Stock Car. Sempre foi um piloto muito arrojado, muito bom na chuva. Ele sentava no carro, ele já sabia o que ele ia fazer, como acertar o carro. Ele desenhava a pista e falava, eu vou passar o fulano ali e o cicrano, vou passar ali. Era como se fosse uma novela. Ia lá e fazia certinho. Ele casava com o carro muito rápido. Esse termo casar com o carro é um termo antigo, né? Vestir o carro, porque o piloto e a máquina precisam se unir e ser uma coisa só para poder ser rápido. Em 98, quando a General Motors anunciou na coletiva de imprensa do Salão do Automóvel o desligamento total da Stock Car, a Stock Car tinha morrido naquele momento. Fomos à General Motors, né? Falaram, nós não vamos continuar a patrocinar a Stock Car porque nós paramos de produzir o Ômega, não tem finalidade de patrocinar um campeonato no carro que não existe mais. Pedi a oportunidade de apresentar um projeto diferente, propus que eles comprassem apenas uma cota de 4, ou seja, 25% do investimento, que nós tirássemos toda a operação de dentro da GM. Ele falou, nós, General Motors, queremos que vocês corram de Vectra. Aí eu falei, não tem cabimento, cara. Correr de Vectra, tração dianteira, motor 2 litros, motorzinho, comparado com um V8, 6 cilindros em linha, roncando, né? Então, eu pensei em fazer uma base de competição mais eficiente do que as adaptações no carro de rua, que a gente fez no Opala e depois fez no Ômega, fazer realmente um carro de competição que pudesse ser vestido com o modelo do momento que a montadora ou as montadoras viessem a necessitar. Então, por isso surgiu a ideia do chassi tubular. Eu e a Afonso fomos almoçar. Falei, pô, por que a gente não faz uma gaiola igual da NASCAR? Aí Afonso falou, porra, puta ideia. Falei, Afonso, eu não quero que me titule o dono de tudo. Chamei o Carlos Coll na minha oficina e falei, nós achamos que é a solução para Stock Car. O que você acha? Foi boa ideia. Ao longo daquele ano, o projeto foi evoluindo, eu precisava que alguém fabricasse esses chassis no Brasil. E eu não conhecia o seu Zeca. Eu fui indicado pelo Washington Bezerra. E o Carlos Coll queria fazer com um amigo dele lá em São José do Rio Preto, sei lá onde que é. Falei, você tá louco, pô? Vamos fazer aqui em São Paulo, mas quem? Falei, vamos falar no Zeca, o Zeca já faz kart. Conversamos com o Zeca falou, eu quero. E foi uma coisa incrível, porque ele não me conhecia pessoalmente, nós não assinamos um contrato, não assinamos nenhum papel de pão. Foi na palavra, no aperto de mão, no olho do olho, como deve ser.
6 meses fabricamos 30 carros. Foi uma loucura. A gente fez, no final de março, se não me falha a memória, a primeira corrida. O Cole queria fazer uma coisa um pouco mais segura e ele também queria fazer uma coisa mais rápida. E o carro, por ser uma estrutura tubular, ficou mais leve, bem mais leve, ficou mais seguro e mais rápido. Realmente tirar o chapéu para os caras que tiveram toda essa evolução dos carros, que foi uma diferença gritante. Assim, eu acredito que deve ter mudado em tempo aí coisa de 20 segundos de performance de um carro inicial até o primeiro tubular. Quem trabalha com automobilismo, seja piloto, seja preparador, mecânico, vai para a pista, você quer virar tempo. Tempo é o tempo, não tem como você, né? Não dá para lutar contra ele, né? A gente ainda optou por usar o motor 6 cilindros. No começo era um motor de 350, 400 cavalos, aí mudou para 500, aí o Zeca foi fazendo as modificações necessárias para andar mais rápido. Eles pegaram esses motores, importaram, construíram o carro para pôr o V8 e foi a ideia do Aston com o Zeca. Fomos procurar esses motores, fornecedores no Texas, que tinha lá os motores V8 e o seu Zeca Giafone, a família Giafone, é que importaram esses motores e que foram grandes viabilizadores desse passo. Isso aí foi um negócio muito legal, porque o barulho era gostoso, era um carro muito gostoso, ficou um carro legal. Então, para mim, o maior prazer foi esse daí, na entrada do V8. A primeira geração dos carros tubulares é uma tocada de carro de corrida, né? É um carro que aproxima mais, é um carro que você consegue ter uma mínima mais rápida. A grande mudança do Stock Car foi para a gaiola. Suspensão independente, um carro muito mais leve. Qualquer carenagem que você quiser colocar naquele carro, ela suporta. Depois da gaiola, ficou muito mais seguro. Perdemos 2 vidas na Stock Car, né? E com o meu chassi que eu fabriquei. Isso aí me desceu muito torto, né? Foi uma coisa muito chata, desagradável. Agora, em contrapartida, teve outras batidas que ele ajudou. O Chico ficou apavorado, a CBA ficou apavorada, vieram com o negócio para cortar o tubo. Não precisava ter cortado nada. Era só com calma tirar o Chico pelo outro lado do carro. 2 semanas depois teve corrida, o Chico estava com um carro novo para correr. Quando nós fizemos um novo projeto em 2009, demos passos bem grandes também nessa direção da segurança. Melhorou bem de velocidade de curva, né? Ele ficou bem mais rápido de curva, ficou um carro mais fácil de guiar e mais seguro, com certeza mais seguro. O carro anterior estava há 15 anos. Aí nós dissemos o seguinte: primeiro, temos que ajudar as montadoras a vender carro. Nós temos que mostrar que a tecnologia sobrepõe tudo aquilo que era bruto. O Lincoln tem uma visão muito para frente, né? Então, assim, ele me chamou em 21 e falou assim: esse carro já está defasado. Eu falei: realmente está defasado. A gente precisa de um projeto novo. Precisamos trazer o que existe melhor do mundo. E eu quero aqui no Brasil. Ele chegou na mesa assim e falou assim: 6 segundos mais rápido. A gente quase caiu de costa, né? Não é fácil fazer um carro tão rápido assim. Você tem que ter uma meta, né? E quando eu conversei com várias pessoas, o pessoal me disse o seguinte: olha, esse carro, ele no máximo vai ficar 4,5 segundos. Eu falei: bom, vamos colocar um pouquinho mais ali e eles ainda vão se esforçar ainda mais. 1,5 segundos. Nós estamos indo com um carro 200 quilos mais leve. Até o ano passado pesava 1.400 quilos. Esse carro é um carro com muito mais aerodinâmica, é um motor 2.0, turbo. O pessoal vai ter que aprender a andar com um carro turbo também. A progressão de pedal de acelerador é totalmente diferente do V8. O motor V8, que é maravilhoso o som.
né? Mas no conceito da gente falar que tem um motor 4 cilindros tão potente quanto e que ele segue utilizando tecnologia para poder se desenvolver, foi esse o nosso sonho, que foi desenhado há 4 anos atrás, que agora virou realidade. Uma tendência mundial, a gente tem uma diminuição dos motores. Então a gente tinha que ir para um motor menor e tínhamos que ir com um motor compatível com o mercado também, né? Você não vê um V8 dentro dos carros normalmente. São construções mecânicas mais avançadas. Às vezes eu costumo dizer, tem 4 rodas, tem pneu, é carro de corrida. A Stock Car, ela adotou um caminho, principalmente nessa temporada, para tentar deixar a categoria, de uma maneira geral, o mais equilibrado possível. Nós vamos buscar coisas novas, tecnologias novas, desenvolver parceiros para fazer cada vez o carro ser mais nacional. A Stock Car hoje é uma das principais categorias do mundo e a principal no Brasil. As fatalidades que nós tivemos no Stock Car foi por uma questão de a gente não conseguir absorver o impacto. E nós tivemos a participação da ArcelorMittal, que é uma gigante em termos de aço. Conseguimos um tubo superior que vai trazer muito mais segurança para o piloto, né? Hoje o carro tem muito mais tecnologia, né? É um carro com os tubos muito mais resistentes, né? Então você se sente mais seguro. Uma competição, não adianta, você não vive do passado. Você tem que viver do presente. O presente é resultado. O passado é legal você lembrar, bater papo, igual a gente está fazendo aqui, mas o presente é o que importa. Esse pessoal lá de trás, né, eles têm uma importância fundamental, né, para Stock Car como categoria, né? E assim, eles fizeram aquilo que a tecnologia permitia naquele momento. Hoje nós usufruímos de muito mais recursos, né? Por isso que nós podemos então fazer um carro tão mais rápido, tão mais tecnológico. Mas assim, eles tiveram fundamental importância na manutenção da categoria, né, no prestígio que ela tem. Eu torço para a Stock Car. A Stock Car é meu filho mais novo. Ou mais velho, sei lá.